Vozes de Luz. Começa agora. Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Júlio Messias. Tudo bem contigo? Alto. Tudo bem, e você? Como é que passou a semaninha? Graças a Deus, na correria de sempre. Trabalhando? Trabalhando muito, sempre. Que bom, né? Bom, né? E você, também? Até agora há pouco. E hoje quem está aqui com a gente? Dito Lenói. De volta ao programa Vozes de Luz. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Dito. Eu agradeço. Muito obrigada, viu? É sempre muito gratificante receber um convite de vocês e poder estar. Nossa, boa noite a todos, né? Tudo bem. Isso aí, vamos que Boa vamos. noite ao pessoal da Rádio Nova Era. Boa noite ao pessoal do Facebook. Oi, gente. Tudo certo? Boa noite, Lilian. Boa noite, Claudinei. Quem mais temos aí? Hoje a Priscila mudou de rosto. A Priscila hoje, ela deu uma... Ela ficou um pouco mais morena, né? Você Mudou percebe que ela pegou um pouquinho sol, né? Temos o irmão do Ditinho também. O Írio. Írio. Írio e Michel hoje com a gente. Írio e Michel. A Hoje Priscilinha eu estou tá... em desvantagem aqui, gente. A Priscilinha tá dodóizinha, está em casa, repousando. E a gente Beijo, vai... Pri, melhoras. A gente vai tacar o... Muito bem, começamos com música de Titãs. Família Por E. que será que você colocou essa música, senhor Júlio Messias? Família E, família A, família. Por que será? Por quê? Família. Por que família? Defina família. Defina família. Eu defino família? Com uma palavra. Olha, esses desafios aí estão ficando cada vez maiores, Defina hein? família com uma palavra. Não consigo, porque eu estou lendo aqui a definição de família segundo o dicionário da língua portuguesa Michaelis. Diga tudo de bom. Tá difícil. Então, é uma palavra só. Uma Esse só, é o pior. gente. Tudo de bom já Uma foram só. duas. Uma só. Experiência. Amor. Amor. Família é amor. É experiência. Pelo menos deve ser amor. Essa é a lição que a gente tem que, né, tirar e esse é o exercício. Mas a gente bem. está antecipando as coisas aqui, então calma. Agora, então vamos lá. Definição de família. A palavra família apresenta o conceito de conjunto de pessoas em geral ligadas por laço de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, particularmente o pai, a mãe e os filhos. E ainda, grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origens comuns. Ambas definições de Michaelis. Michaelis, moderno dicionário da língua portuguesa. Então, esta é a tradução de família segundo o Dicionário. Michaelis. Muito bem. Muito bem. Ó, hoje a gente tem um tema muito legal, né? Com certeza. Nós vamos falar de família, nós vamos falar para que serve a família biológica, qual a importância da convivência familiar para o espírito, como podem ser explicadas as diferenças, afinidades entre pais e filhos. O Dito vai trazer todas essas informações para a gente, então vale a pena aí ficar até o fim. Você não pode, Priscila, você não pode participar do sorteio. É pleonasmo, né? Pleonasmo não, é Como é que é? nepotismo. Nepotismo, é isso aí. É a mesma coisa, né? Pleonasmo, igual. nepotismo. Marmelada. Marmelada também serve. Muito bem. Vamos fazer a prece, então? Bora lá. Quem o Írio faz? A prece? O Írio faz. O William faz. Deu uma respirada funda aqui, mas falou, eu aceito. Sim, Jesus, eu aceito. Ele falou. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Em nome do Mestre Jesus, vamos dar início a esse programa, cujo tema de hoje de estudo, família. Obrigado, Mestre Jesus, pela nossa semana. Todos trabalhamos bem, estamos bem de saúde. Agradecemos pela proteção àqueles a quem oramos que necessitavam da vossa proteção. Rogamos proteção também àqueles que conhecemos ou não, que desencarnaram, estão seguindo para o rumo da vida espiritual. E nesse tema de família, vamos orar aquela oração que o Mestre nos ensinou para dar início. E depois vem o debate ou o bate-papo com o nosso irmão Dito Lenói.
Pai Pai nosso, nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada, Írio. Hoje o Michelzinho está no comando aí. Teremos um livro bacana aí, ó. Eu quero. Momentos de Ouro, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Um livro muito bom que o Dito trouxe pra gente sortear pra vocês aí, ó. Então vai comentando eu quero aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, vai escrevendo aí o Michelzinho que a gente vai informando-os. Exatamente. Muito bem, vamos lá, Thaisinha. Esse tema ele é muito bacana porque todo mundo tem uma família, né? E por que foi interessante começar com essa definição de família trazida pelo dicionário? Porque não é uma definição espírita do que é família, né? É uma definição universal. E eu achei interessante o que está escrito aqui nessa definição, que fala do pai, mãe e filho, né? Que é o que a gente vê convencional, mas fala também de grupo de pessoas unidas por convicções e interesses, né? Justamente. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que não moram ou nunca moraram com seus pais de laços, né, os pais biológicos e tal, mas que criaram outra família e que às vezes não tem mais família que por grau de parentesco, né, consanguínea, mas que criou ali uma outra família. Então, família ela é um pouco mais abrangente do que apenas pai, mãe e filho, né? Tem isso também. Então, por isso que foi interessante colocar e para que todo mundo se identificasse com esse tema, tá? Então, por isso que foi trazido. Mas vai ser interessante ainda, Dito, a gente começar esse bate-papo falando do objetivo essencial da família biológica, né, na visão espírita. Qual que é, né, o objetivo essencial da família biológica nessa visão? No nosso entendimento e por aquilo que lemos, nós entendemos família biológica a forma como Deus nos proporciona a oportunidade de nos melhorarmos, de crescermos, de modificarmos, e para que possamos assim voltar para a pátria espiritual após a vivência na vida material, voltarmos melhorados naquilo que viemos, ou seja, nos aprimorarmos. E na verdade a família é um dos melhores campos para que o espírito se depure, para que ele se aperfeiçoe, para que ele realmente possa evoluir, né? Então, agora, família biológica, eu acho o termo assim meio restrito, né? Porque a gente pode manter então naquela definição que a gente começou. Isso. Então vamos pensar na família, ou seja, naquele grupo Na de pessoas família. que a gente vive. Eu gosto quando você não gosta de termos. Eu gosto quando você não gosta de termos. Sim. Né? Família biológica. A família biológica ela serve tanto para si. Eu falaria família material, né? No campo material, da vida material, né? Porque, como a Thaís já exemplificou anteriormente, tem a família que não é formada só de elementos nascidos de um mesmo grupo, né? Então também é família. Mas que também teria aí um papel, mesmo que, Sim, por exemplo, fundamental de reencontro, principalmente de reencontro de espíritos. porque assim, por exemplo, pode ser que tenha nascido, né, uma pessoa e não chegou a conviver, mas por algum motivo. Talvez pela programação, mas talvez não. É sempre Sim. por causa de vamos usar um linguajarzinho meio vulgar, mas legal. É sempre por causa de treta. Deu treta lá no passado, vai vir na mesma família. Tem também a questão de amor? É a questão de amor. De Mas afinidade, existe, de mas famílias serem afins. existe os dois lados. A maior parte é para recuperação, ou seja, Resgate. Resgates do passado, são momentos de Reajuste, crescimento, de reajuste, de reintegração ao grupo, inclusive.
mas uma boa parte também é de espíritos afins, e a maioria desses grupos de espíritos afins são aquelas famílias já mais em paz, que convivem com uma harmonia maior, vamos assim dizer. Mas existem esses grupos que vêm e servem de exemplos para as outras, que são às vezes desajustadas, né? Mas são grupos familiares formados. Não devemos deixar de comentar que a família, ela já começa a se condensar, a se formar na espiritualidade. Lá você já sabe quem vai ser. Você, possivelmente, sim. Há os acertos, quando o espírito, né, às vezes as pessoas usam o nome entidade, né? A entidade quer reencarnar, ela desperta para algum fato que ela vivenciou e em uma outra encarnação, e já na vida espiritual ela começa a relembrar daqueles fatos, ela tem a necessidade de um perdão ou de perdoar, e ela começa a solicitar para os orientadores maiores da vida espiritual para que ela possa reencarnar. E aí sim ela pode, chegado um momento onde ela é direcionada para uma determinada família, que muitas vezes tem ali aquele ser humano, aquele espírito já encarnado, que é seu desafeto, para que ele possa vir. E aí entra a parte do esquecimento, né, Thaís, que mais à frente aí no Livro dos Espíritos nós podemos abordar daqui a pouco. Então, Antes de você só continuar, eu não sou adepto, não estou acostumado, mas a minha esposa sim, ela adora novelas. E está passando uma novela muito bacana a 6, acho Espelho da Vida, se eu não me engano. Isso? E tem acompanhado Sim, ela? Espelho da Vida. É uma novela sensacional. Ela trouxe muitos ensinamentos espíritas dentro da novela. Foi uma novela fantástica. Pena que tá acabando. E exatamente passado e presente. Esses desafetos, todas essas brigas, esses seres que voltam para se reajustar, foi sensacional. E justamente em famílias. Muita gente falou dessa novela, né? E como o Brasil aí é um grande produtor disso, né? De novela, grande, enorme fábrica, pra gente, se a gente se for analisar, é muito bom mesmo a gente ter novela desse teor. Exatamente. Porque desperta curiosidade. Embora não seja uma novela, assim, 100% espírita, que Verídico, se fala no sentido... né? Fatos verídicos. É uma né? ficção, mas baseado muito nessa questão, né? Mas é importante porque vai despertar a curiosidade de muita A gente última, também. lembrando que pelo a menos última pra que eu assisti falar. foi Pantanal. Não tá muito bom a Maravilhosa, novela. né? Maravilhosa. Ô Dito, a gente pode dizer então que antes da gente reencarnar, de acordo com a necessidade de cada espírito, eles vão, né, vendo a necessidade tanto de um como o outro, fazem essas pessoas se juntarem, por exemplo, assim, ó, essa pessoa vai ser seu filho, essa pessoa vai ser sua esposa, você vai nascer mulher, essa pessoa vai ser seu filho, esposo, irmão. Então, há uma necessidade de vocês reencarnarem juntos em função do que acontecer lá, né? E aí todo mundo ali é comunicado de que isso vai acontecer. Na grande maioria Ou seja, dos existe fatos, essa função, sim. existe Porque uma tem função aquele, mais porque objetiva. tem aquele espírito, por exemplo. Eu vou abordar um assunto que ele é polêmico, tá? E como eu não sou polêmico, né, Júlio? Ele, por exemplo, a mãe está gerando um filho e na hora H ela perde o filho. E isso é um exemplo. Não tome para você o que eu vou falar, porque de repente você vai identificar-se com o fato e nem todos eles são iguais, né? A espiritualidade é bem difusa, bem diferente. Cada caso é um cada caso. caso. O que ocorre? Por que não deu certo? Por que esse espírito não reencarnou? Nós temos fatos, sabemos de fatos, e isso revelado por entidades diretamente, né, por espíritos de luz. Na hora H, ele lembrou-se
se identificou com a pessoa que seria sua mãe e ele rejeitou. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Conhecemos casos que ocorreu. Mas aí, daí um tempo, há uma nova gravidez. E quem vem lá? Ele que se negou a vida, de repente, na espiritualidade, foi novamente reorientado e rapidamente ele pede perdão e quer realmente conviver. Por quê? Porque ele percebeu que ele não vai conseguir ficar rejeitando e não reencarnar. Ele tem a necessidade de reencarnar naquele grupo familiar para que possa realmente haver o perdão entre eles, haver a melhora de procedimentos entre eles, tem que haver amor entre eles. Então ele vem e reencarna novamente. Mas ainda mesmo um tanto contrariado. Ele Às só entende a vezes necessidade, mas às vezes contrariado e às vezes esclarecido e percebendo a necessidade, ele já vem com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor. É. E porque eu ia- consegue, por causa do esquecimento que nós passamos ao reencarnar, ele consegue se adequar. Porque depois que ele já veio para o mundo, né, vamos assim dizer, já ele entra naquela fase do torpor para o esquecimento e consegue abraçar essa mãe, vamos assim dizer. Me lembro também que em uma de suas palestras, na Hortência, tem o lado contrário também, né? Que a mãe às vezes abandona o filho porque não quer. Você está ouvindo Programa Espírita Vozes de Luz. Talvez não como mãe e filho, mas como irmãos, às vezes agregado na família, como você disse, aquele que forma numa outra família, né? Agregados também ocorrem esses fatos. Eu, por exemplo, eu vou dar aqui um parecer meu, vou fugir do tema, mas é dentro do tema. Eu sou totalmente contra o aborto por estupro. Nós não sabemos a causa que ocorreu esse estupro. A necessidade do reencarne desse espírito que, num único ato sexual, conseguiu vir para a gravidez. Será que não há um compromisso? Será que não era o momento dessa pessoa receber esse espírito? É para pensar, não é? O livro dos espíritos já fala sobre. fala, né? Entende? E é família, Quais são formação os de casos família. aceitáveis e esse não é um deles, né? É que a forma, né, de como A violência, feito, a né? violência com que é usado, às vezes Sim, aquilo fica... marca com demais. certeza. Mas a Elza Lopes, antes de você continuar, Elza Lopes, eu particularmente tenho 10 filhos. Ótimo. Bem, Um só é parabéns. biológico e para mim não existe diferença. Olha isso. Muito Sim, obrigada, são Elza, iguais, pelo Elza. comentário. Parabéns, Elza. Essa caridade que você está fazendo é porque você já deve ter Eu não vindo. quero um, você imagina 10. É uma mãe de luz, né? Não é um espírito de luz. É uma mãe de luz. Parabéns, né, Elza. Parabéns. Aproveitando aqui o gancho do comentário da Elza, e ainda considerando essa condição dela, que ela comentou, né? Um só é biológico, todos os outros não, ainda assim existe ali a importância da convivência entre eles, né? Sim. Eu queria que a gente ressaltasse isso, de qual que é a importância, sabe, da convivência familiar para a evolução de todos nós. Porque se for analisar, a nossa família, ela é aquelas que a gente menos consegue fugir. E como está mesmo no teu material, é o lugar onde a gente não consegue usar máscaras, Não. né? Que eu achei isso muito importante. Justo, é muito bom. Então, até considerando o que a Elza comentou, até mesmo na condição, né, que não é biológica, mas ainda mesmo assim, né? Mas é mãe, né? Isso, eu queria Ela que você falasse assumiu, sobre né? isso, por favor. Na verdade, a família, nós normalmente temos duas posturas. Uma profissional, uma fora, e outra postura dentro do lar, não é isso? Então, a família, às vezes, quando nós chegamos em casa, nós não conseguimos levantar a voz no nosso trabalho, mas em casa nós queremos falar mais alto que todos.
Nós não somos agressivos no trabalho, mas em casa às vezes nos tornamos agressivos. Não precisa ser agressão física, mas sim verbalmente. Então nós mudamos, é onde a Thaís disse, cai a máscara, né? Porque ali nós não temos que encenar socialmente. Que infelizmente as pessoas vivem muito social, né? Então é uma aparência falsa, né? Então dentro do lar a gente é o que é. Justo. E dentro do lar você se transforma no que é. E a convivência é o todo. A mãe que tem aquele filho orientado, ou a família, né, o pai, a mãe que consegue orientar o seu filho, percebe nele, esse é o ponto principal. Perceber na criança ou naquele espírito, nos pequenos, já na infância, as falhas que vão ocorrendo. Por exemplo, orgulhoso, não tem aquela criança que já desde 2 aninhos de idade é orgulhosa, ciumenta, egoísta. Já começa a ver algumas tendências dele. Ir corrigindo essas tendências, porque essa tendência é do espírito. Criar a consciência que o meu filho ou a minha filha é um espírito, assim como eu sou um espírito. Que ele não é meu molde, ele não é molde da mãe. Ele não é um molde biológico, apesar, por causa dos genes, muitas vezes haver parecer, mas ninguém é molde, porque ele é um espírito, por isso tem que ser moldado, orientado desde pequeno. Não é você querer dizer que cada um é seu semelhante, não. Ele faz parte do seu convívio, mas ele é um ser independente. Por isso é que Kardec, o Livro dos Espíritos, nos orienta sobre o quê? Desde pequeno dê a ele o caminho correto, corrija com inteligência, porque não é só com violência, não é só com castigo que se corrige, não. É ir criando nele a consciência do que é correto, né? Então... E exemplificando também, né, Dito? Exemplificando, e o exemplo principal, Thaís, são nossos atos e nossa forma de agir. Melhor forma de educar, né? O filho normalmente segue o pai. Aí vem aquela historinha que todo mundo conta, né? Do telefone que toca e o pai está deitado assistindo jogo de futebol, não quer ser incomodado. Vai lá, filha, se for para mim, diz que eu não estou. Acabou de ensinar a mentir. Não é isso? Embora a escolha ela é sempre nossa, né? Sim. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente não pode justificar. Acabamos de educar errado. A gente influencia, Sim, né? A gente, sim. de certa forma, está contribuindo, né? Justo. Então, a gente precisa observar isso o tempo todo, porque a responsabilidade é muito grande e a gente veio aqui para isso. A gente não veio aqui por um outro motivo, nem o passeio que a gente sempre ouve falar, a gente não veio aqui a passeio, a gente não está aqui de férias, né? Não. Então, a gente tem objetivos e são muito grandes e a gente tem compromissos e muito grandes, né? Que a gente precisa cumprir. Justamente. Então, é importante a gente, né? E ele focar começa dentro de casa. nisso. Agora, nós temos as famílias espirituais também. E como elas se formam? Elas se formam assim como se formam na vida material. Elas são seres afins que se reencontram, que a cada momento que eles desencarnam, na grande maioria, não são todos os casos, todos eles são devido ao equilíbrio de cada um durante a vida material para o retorno, eles acabam se reencontrando naquele grupo que eles dão o nome também de grupo familiar. Na verdade, são espíritos afins no mesmo nível de existência, de luz, que se reencontram e se reafirmam, e muitas vezes ainda dentro dessa família espiritual vem espíritos que ainda não estão evoluídos, mas que eles aceitam para que eles possam também se desenvolver e crescer.
lá na espiritualidade também há esse tipo de caridade, essa ação de auxiliar aquele que tem menos desenvolvimento. E era dentro disso que eu queria te perguntar, porque eu acho que até é uma dúvida de muita gente, né? Porque a gente forma famílias, a gente tem pais e mães a cada reencarnação, certo? E aí, por exemplo, a gente reencarna... Os 10 pais da mãe. É isso aí. Eu já reencarnei 1000 vezes. Então, quer dizer, a gente tem uma família espiritual, né? A gente ouve também dizer, né? O Espiritismo fala, a gente tem uma família espiritual e a gente tem as famílias aqui na Terra. Então, essa família espiritual, como o Dito falou, ela é feita por afinidade. Então, eu não vou ter 1000 pais e 1000 mães no plano espiritual. Não, porque se eu já reencarnei 10 vezes, eu tive 10 pais, eu tive 10 mães. Só que são famílias diferentes. São famílias formadas, mas nem todas por afinidade. Certo, e com É um objetivo grupo, específico então ali. eu vou voltar para aquele grupo de afinidade, Certo. que pode ter uma ou duas mães, porque na espiritualidade ela deixou de ser minha mãe. É um espírito afim no grupo espiritual e não é a todo momento que nós voltamos para o mesmo grupo. Perfeito. E... Pode voltar como filha, né, Elio? Justamente. Muito bom. Então, na espiritualidade, é sempre por afinidade. Encarnado, pode ser tanto por afinidade, que eu acho que é a forma menos comum, né? Pode ser, como por ser não simpáticos, mas podem, a maioria das vezes, não sei se seria isso, Dito, me corrija, seriam seres mais antipáticos, ou seja, são pessoas que estão ali mais para reajustar. Então, assim, na espiritualidade espíritos afins. Nem sempre, né? Nem Pode haver a necessidade do auxílio a algum espírito para que ele seja resgatado. Digamos que ele está praticamente no mesmo nível, estava. Reencarnou e ele faliu. Ele se propôs a um propósito dele de viver de uma determinada forma e aqui no corpo ele decaiu. Nós não regredimos, nós temos o conhecimento adquirido, o espírito não regride, mas ele pode falir. E se ele teve uma atitude infeliz na vida material, não necessariamente ele terá a chance de voltar para o mesmo grupo familiar na espiritualidade, porque ele fazia parte, mas ele tem algo a resgatar que ele não cumpriu no reencarno. Ele pode retornar, sim, porque o grupo pode resgatá-lo para que ele se reerga, para que ele se corrija, e muitas vezes esse grupo até encaminhando-o, pegando alguém do grupo para que ele reencarne novamente com alguém do grupo para dar a sustentação para que ele possa voltar a fazer parte num nível mais elevado. Deu para entender? Tá pasma, né? Vai. Você viu? Você foi um espírito falido. Você foi bem diferente de mim. Júlia, por isso me trata bem. Não é assim? Uma pequena correção. Nós temos 11.000 reencarnações. Entendi. Vai longe. Eu dei um exemplo, nem, né? Não é nem no Demora método para de... chegar, não, ótimo. Demora para chegar em espírito puro. Se a gente tá aqui no segundo, né? Eu não sei se a gente vai entrar Eu nesse só método, nessa hein, reencarnação eu já tive 3, né? Só nessa reencarnação, sem passar para lá, eu já tive 3. É verdade. Vai. 3 vidas. Deus não vai te dar outra, não. Ô Dito, eu queria focar um pouco mais na questão dos conflitos familiares mesmo, sabe? Que a gente tem. Nas treta, meu. Nas treta, pois é. Nas treta. Porque você pode comentou a questão dos espíritos afins, então é possível que várias famílias consigam conviver em harmonia, né? A gente tem exemplos de famílias que convivem em harmonia. Isso. É claro que, como são espíritos imperfeitos, sempre vai ter uma situação ou outra, mas na maioria das vezes são espíritos que vivem ali, que vivem em harmonia. Ótimo. Mas em grande parte são famílias conflituosas. Sabe? Tem grandes conflitos, inclusive. E muitas vezes acontece assim, nossa, mas o que eu fui nascer nessa família? Nossa, não tenho nada a ver com eles, eu me sinto tão diferente. O que eu tô fazendo aqui? Impossível, eu errei de endereço. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu errei de endereço, quer dizer, eu
É possível eu sou a gente bom, errar de endereço? né? Por exemplo, assim, Eu sou acontece, por exemplo, ó, você tá pra encarnar lá, opa, teve um desvio Não. ali, você encarnou em outra família, foi sem querer? Não, Acontece. eu não acredito e nunca li que possa haver, tá? Você está mais ou menos, como diz, é o destino, né? Você está mais ou menos destinado àquele grupo familiar. Ó, Thaís, sobre isso, eu escrevi um trechinho aqui, vou tomar a liberdade Por de favor. falar. Se pudéssemos relembrar os tempos em que estivemos juntos com esse grupo familiar atual, nós ficaríamos chocados. Se lembrássemos de todos os papéis que já representamos, nós e cada um dos familiares e pessoas mais próximas, talvez não tivéssemos mais condições de convívio com alguns deles. Se cada vez que olhamos para um desses, que agora são nosso filho, pai, esposa, mãe, noivo, irmão, se lembrássemos quem eles foram no passado e o que nos fizeram ou nós fizemos a eles, em outra existência, talvez a convivência se tornasse insustentável. Então, na maioria das causas, esses desencontros familiares estão relacionados à evolução, estão relacionados ao porquê do reencarne nesse grupo. Eu tenho por você uma aversão porque, digamos assim, 3 existências atrás, 3 reencarnes atrás, eu namorava contigo, você deixou por causa de outra pessoa, você me deixou no altar por causa de outra pessoa, e eu guardei isso daí comigo. E é justamente isso que a espiritualidade busca corrigir. Esse é o grande dom que Deus nos deu e nos faculta de poder ter a oportunidade de correção, de corrigir aquilo que foi mal feito. E onde está a válvula de escape para corrigir? A principal, e é por isso que existe tanto conflito. Eu não te perdoo, você não me perdoa. Eu não consigo ter a capacidade de, ao menos nas minhas preces noturnas, se eu não tenho capacidade de te encarar e pedir a você, porque por algum fato eu rejeito o convívio com você, eu pedir a você, vamos nos esclarecer, vamos tentar nos amar, vamos tentar viver num convívio melhor. Então, que eu tenha a capacidade de, à noite, na hora da minha prece, do meu agradecimento a Deus pelo dia que tive, eu pedi a Ele que eu possa te perdoar se algo houve entre nós. Eu pedi a Ele que você possa me perdoar por algo que eu possa ter feito. Então, a grande oportunidade do convívio familiar para esses desencontros é justamente as correções, principalmente de fatos anteriores, fora aqueles que ocorrem ainda no dia a dia. Porque se nós já não nos damos bem, nós nos provocamos e acabamos angariando mais problemas para nós. E podemos dizer até que tem casos que, ao invés de recrudescer, de melhorar para voltar à espiritualidade, nós pioramos a situação, porque nós guardamos mais mágoa, nós odiamos mais, e aí está o problema maior. Voltou com ódio para a espiritualidade. Aquele que não perdoou vai vir aqui no centro de segunda-feira pedir, pelo amor de Deus, para afastar dele aquele que está incomodando. Mas em casa ele pediu perdão? É só vir aqui ao centro que tira? Ninguém tira espírito de perto de ninguém. Ninguém promove desobsessão se o ser encarnado não tiver a consciência que ele tem que perdoar, que ele tem que pedir com carinho por aquele que está obsedando.
ele tem que puramente pedir perdão, pedir para ele que ele cresça, que ele evolua e buscar mudar suas atitudes para que aquele tenha ele como exemplo. E isso dentro da família é constante, Thaís. Por isso, tantos desencontros. Esse reconhecimento, essa consciência é um sinal de evolução, né? O crescimento para que você possa, ao retornar à pátria espiritual, aí, né? passar a fazer parte de uma outra família mais elevada na pátria espiritual também. E quantos casos nós temos de mães, vários livros, né, de André Luiz, se eu não me engano, se eu não estou falhando a memória, já estou com uma idade meio avançada, né, gente? Caminho da Luz. E a mãe vem, ela vê o filho nas trevas, ela já é um espírito de luz e ele não consegue se recuperar, ela pede permissão a Jesus para reencarnar, para poder resgatar esse filho e receber esse filho para que ele saia da escuridão, para que ele possa perceber o mal que ele faz para ele mesmo. Existem, nós temos esses espíritos de luz. Nós nos referimos sempre à mãe, né? Mas os pais também são espíritos de luz também, porque o espírito, nós sabemos que ele é assexuado. Ele tanto pode reencarnar como mulher quanto como homem. E nós sempre falamos pela mãe. É que a mãe, Deus a colocou de tal forma que é justamente para ter a paciência maior. Por exemplo, Júlio, por que o bebê chora quando ao nascer? Porque ele toma aquele tapão no meio da bunda. Ele toma o tapão no meio da bunda. O médico deixa ele de ponta cabeça e dá. Para abrir o pulmão, minha mãe falou. Para abrir o pulmão. E para abrir o coração. É uma das causas. Ele já, porque digamos que ele e a mãe são espíritos arredios. Vieram para se reencontrar e se melhorar. Ali, no primeiro choro dele, ela vai fazer o quê? Abraçar. Já comoveu. Então a mãe já abre seu coração. Mesmo com repulsa, ela abraça, ela quer, ela envolve. Então, a perfeição da divindade é demais, né? A perfeição, Deus é algo de belo para nós. Cada membro da família tem o seu papel. Sim, todos eles fundamentais. Fundamentais, né? E específico, a gente como filho, depois a gente como mãe ou pai, né? Tem aí os seus papéis meio que específicos ali, né? Então, acho que a nossa vivência em várias reencarnações, ora como pai, ora como mãe, ora como filho, acho que cada vez a gente vai tendo a oportunidade de vivenciar a situação do outro. De diversas formas, e isso acho que vai construindo Sim. mesmo a gente como espírito mesmo. É como na vida real, né? Você é professor e critica o teu diretor. Eu, no caso, sou professor, critico o meu diretor. Eu já assumi o cargo do diretor para ver o que é. É pior do que ser professor. Pois é. Não é difícil? É passar para o outro lado. Então, eu creio que essas oportunidades que Deus nos dá de mudar a posição é justamente um aprendizado. Com certeza. De como ser mãe, de como ser filho, de como ser o pai, de como ser obrigado a cobrar do outro, né? Eu creio que isso daí é muito importante no dia a dia. Muito bem. Ó, Eu quero. digita aí, eu quero. O Michel tá anotando os nomes aí. O papo tá bem legal sobre família. Muitos esclarecimentos, Tem né? ninguém Isso tacando aí, pedra aí, muito Michel? Tem alguém fazendo algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, Michel? Tem gente falando muito da França aqui, que uma acha que a filha fala que vinha da França, não queria morar no Brasil. A outra também acha que o espírito dela é francês, Entendi. Pode ser. né? Pode ser francês, por que não? Eu, por exemplo, eu acho que eu já vivi na Sibéria. Eu não posso ver um filme daquela região que eu me emociono, eu fico assim. Nós não reencarnamos sempre no mesmo local. Nós somos
do mundo, né, do planeta. Né? Pô, capricha Mas e como é que aí, na fica? próxima, manda eu lá pra... E como é que fica? Não, a gente tá no coração do mundo, na pátria do evangelho, não reclama não. E E existe a linguagem universal dos espíritos, Esperanto. que depende, né, de onde a gente tá. Ah, é? Mas como é que Ai, funciona? que legal. Eu achei interessante agora. Eu quero falar do Esperanto. Eu achei interessante agora o Você comentário. sabe o que é o foi- Esperanto? Ele acabou de falar, língua universal dos espíritos. Você sabe falar em Esperanto? Quem fala em Esperanto é o quê? Ai, eu juro, gente, como que ele destoa? Aquele que Gosto. tem esperança. Esperanteio? É, boa. É isso. Eu esperando, eu tô esperando. Você sabia ou não? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente o que Tá vendo? Mas eu achei interessante que ela comentou e você ainda deu uma sequência, né? Como é que funciona nesse caso? Por exemplo, a gente criou aqui um meio, vai. A gente tem aqui um convívio com determinadas pessoas, né? E aí a gente teve ali alguns desajustes e tal, desencarnou, e aí a gente vai voltar depois como, né, mães ou filhos, enfim, na mesma família, né? Então a gente precisaria todos voltar no mesmo país. Não necessariamente. Ou que não seja no mesmo país. Aqui a gente vê pessoas de um país se casando com outro, tá? Mas vamos pensar assim, na maioria das vezes seria nesse sentido, né? Por exemplo, Sim. que nem ela tá falando que ela acha que tinha nascido Veio de na França. França. Houve uma necessidade, talvez ela tenha vivido ali até várias reencarnações na França, não A uma maior única. parte daquele grupo familiar veio para o Brasil e necessariamente, talvez, ela teve a necessidade de ter o convívio com eles, é onde ela vem e aporta naquele grupo familiar. Pode ser que ela ainda vá terminar os dias dela na França. Quem pode garantir que não? Muitos italianos. Isso é uma hipótese, né? Existem várias. Justo. Várias. E outras. Há relatos mesmo. do Chico que a grande do início ali que estavam com Kardec naquela época, depois do primeiro movimento, depois reencarnaram todo no Brasil de novo, né? Que saiu de lá, veio pra cá. Em vários daqueles espíritos que auxiliaram No Kardec, primeiro que momento vieram, veio pra cá. vieram conviver no Brasil. Mas independe, isso daí na verdade é uma coisa que tanto faz, né? É, Se a gente tiver que estar juntos naquela... As leis Em divinas vão algum fazer que a gente momento se o grupo encontre. vai se reencontrar. Isso, Em algum isso vai fazer. momento o grupo Então, se vai ela se talvez reencontrar. se ela tiver que voltar para a França, e como você falou, ela vai voltar para a França se for o caso. Ninguém pode É, prever a o gente dia não de sabe. amanhã, porque de repente surge para ela algo vantajoso na vida material e ela ela acaba vai. se deslocando para lá. Então, mas era... Não me lembro que palestra também que eu ouvi uma vez que dizia que não... Assim, lógico que a vida material fala mais alto, né? Mas que se tá aqui, tem que ficar aqui. Que voltaria para se reajustar aqui, numa próxima, enfim. Pode até ser, São né, várias- Júlio? são várias Mas, hipóteses. mas São várias como a hipóteses. espiritualidade, às vezes, Júlio, ela para dar um ajuste, porque de repente ela pode estar aqui e não estar satisfeita e não conseguir estar se reajustando. E se eles entenderem vamos falar do mentor dela, né, do protetor do anjo da guarda, sei um nome que se dê, ele pode interferir junto à espiritualidade de luz para passar os fatos que se ocorrem, por que não? Não vai interferir no livre-arbítrio dela, na Sim. vontade dela, mas pode oferecer as oportunidades, que a maioria das vezes essas oportunidades vêm através do repouso noturno, quando o espírito se desprende e vai para fazer os seus reencontros, e esses reencontros podem estar ocorrendo nesses lugares que ela fala. Por que não? Deus é demais, né? Então o espírito deixa o corpo, ele vai naqueles convívios, às vezes lá ela tem um grupo familiar muito maior, ou seja, o grupo familiar da espiritualidade ao qual ela está afim está radicado naquele local, mas ela teve a necessidade de vir se agregar nesse grupo que ela está de momento, ou para que ela preste a colaboração, a ajuda para que outros cresçam, ou até mesmo para que ela perceba o que é ficar afastada daquele grupo e aprender a conviver com outros.
até com desafios. Não foi um erro de endereço. Não é erro de endereço, Thais. O erro de endereço nem o carteiro faz mais, porque ele sabe tudo do GPS, né? Muito bem. Que temos tempo já. 15 para as 9. Temos 14 minutinhos. Então, Podemos. já vá se preparando para o seu bate-bola com o Benedito, você e sua família. Uma- Razão espírita. Verdade. Uma vez me perguntaram, tô estendendo a pergunta, tá? Aparecendo aquele Deixa eu programa que aproveitar. diz assim, um amigo meu. Não, nesse caso foi uma amiga mesmo. Assim, é uma amiga que ela é evangélica, mas quando a gente fala que é Ótimo. espírita, eles têm alguns, Que bom que ela algumas tem dúvidas, um caminho né? Quando fala religioso. espírita e tal. né? E ela é muito, pode falar. Não, vai, depois eu falo. Ela é muito apegada à filha. Sim. Ambas são apegadas, né? Ela, a filha, e a filha a ela. E elas têm uma relação, assim, muito forte mesmo, sabe? Elas não conseguem se separar. Por mais que uma tem, não, eu não vou, não posso deixar minha mãe e não, tudo faz por essa filha. E a filha única ainda, às vezes, agrava um pouco mais, né, também. Mas ela me fez uma pergunta do tipo... Ela não aceita a morte de jeito nenhum, sabe? Ela é uma pessoa que fala assim, não, eu não aceito a morte, sabe? E é algo que a gente vem conversando, A moça ou a mãe? A mãe. E a gente vem conversando, e a gente tenta, parece que a gente quer, né? Fala assim, não, mas pelo amor de Deus, né? Mas a gente sabe que é o tempo, né, de cada pessoa. Mas ela me perguntou uma vez, eu percebi que ela me perguntou até um tanto aflita. Quando eu desencarnar, morrer, né, no caso, quando eu morrer, eu vou reencontrar minha filha? Eu vou, sabe, conseguir encontrar ela do lado de lá e tal? E ambas estão encarnadas, né? Talvez seja uma pergunta também de quem, às vezes, seus familiares já partiram, né? Partiram. É uma dúvida. Eu vou conseguir reencontrar minha mãe, que já desencarnou, meu pai, meu filho, enfim. Nuances aí, né? O William disse Como é que- nuances. Nuances. Você viu? Porque tem uma pergunta muito objetiva, como se fosse uma Não, resposta veja única, né? bem, Sim, não, não, mas não é veja bem bem. assim. Entendo, entendi. Os reencontros ocorrem ao tempo de Deus. Certo. Por quê? Porque se houve um convívio familiar, se elas são tão agregadas, tão agarradas uma à outra, existe já um relacionamento anterior desses espíritos. Talvez elas tenham vindo como mãe e filha, mas já podem ter sido marido e mulher, já podem ter sido irmãs muito apegadas e se tornam dependentes uma da outra. Na verdade, a mãe não tem medo de morrer. Ela tem medo de deixar a filha, Que é o lado natural, né? delas se separarem. Esse é o medo maior. É o curso Se eu natural for, o das que ela coisas. vai fazer sem mim? Propriedade exclusiva não existe. É igual a você, Priscila. É. Se você se for, É aquela o questão que será de mim? Não é? de ser um empréstimo, é um filho que está emprestado, não, é de Não, ninguém. nós não é, criamos, né? A gente não nós é de ninguém. criamos esses filhos para que eles cresçam, para que eles evoluam. E Deus, isso pode ter certeza, vai vir na sua tela mental. Ele vai dizer assim para ti: te dei essa criança nas suas mãos, esse espírito para crescer. O que você fez dele? Por isso que eu não vou ter filho, para não ter essa Você conversa não com quer Deus. responsabilidade. Aí ele vai Aí Deus dizer vai falar, assim, Deus, dessa eu tô livre, moleque. Aí ele Ele vai, vai- mas era pra você ter tido. ele por que vai você não dizer teve? assim: eu te dei a responsabilidade, ficou acertado na espiritualidade e você não o recebeu. E hoje ele tem mágoa de você. Você vai Tem jeito, precisar Júlio, não reencarnar. tem Ah, dá um Olha, alívio aí, Deus. Júlio, Ou não é existe. 880, pô. Não É, existe mas na escapatória. verdade, viu, Thaís, ela... Você disse evangélica, né? É a forma de pensar deles, né? Uhum. Mas eu tenho admiração também por essas pessoas, pela dedicação que eles têm. Eles se dedicam, eles se colocam, como diz um amigo meu que é evangélico, eles se colocam à disposição de Deus. Sim, eles se fazem de instrumento. Eles realmente querem levar o que eles chamam de levar a palavra. E eu vou tocar num assunto. Por que que aqueles filhos que são presos, a maioria sai, quer virar pastor e vira crente, como o pessoal fala? Porque é uma das únicas classes religiosas
que vai à prisão, Então, assistência sim. que leva a Bíblia para ser lida, que doa uma Bíblia para aquele que está ali à toa, que ao invés de ficar engendrando um novo crime, ele tem a oportunidade de ler para se corrigir. Então eles têm um valor imenso. Poxa vida. O que muda é o nome daquilo que os homens determinam na religião, mas na verdade a busca é Deus. Mas a mãe aí, ela está mais apegada, me perdoa se ela estiver ouvindo, mãe, não é maldade não, mas é apego material, é o medo de ir embora e deixar a menina aqui e ela não ter condição de fazer nada na vida, não, ela vai fazer e vocês não vão se reencontrar logo, não. Presta atenção, vai passar um tempo, porque você tem um tipo de depuração, ela tem outro, né? Eu, por exemplo, a Fátima vai ter que demorar para me reencontrar, não vai me achar, eu vou estar lá embaixo ainda e ela vai subir, não é isso, Júlio? Só de me aturar um bom tempo, se ela estiver ouvindo, eu estou morto. Mas esse laço não se desfaz, né, Dito? Esse laço não se desfaz. Laços ele- eternos. Isso é importante a Laços gente, eternos. falar. Esse É o nome de um laço, livro. ele Tim não Brasil é à toa, ele não é fortuito, não aconteceu nessa vida. São espíritos, é o que eu disse. O dia que nós nos conscientizarmos que nós não somos esse corpo, nós somos um espírito, que nós estamos aqui e só voltamos para a nossa vida real é do outro lado. E às vezes, É. até da forma como ela colocou, parece que cria uma dependência de um e outro. Nós Mas somos é. indivíduos, Ó, né? Sim. A gente precisa seguir E pode levar a individualmente. termo de obsessão. Termo de obsessão, é verdade. Encarnado para encarnado. Era isso que eu ia Não, falar. Mesmo ela indo, Sim. não aceitar a ida e ficar. É verdade. Ô, Írio, É verdade. nessa novela Espelho da Vida, existem 3 personagens, né, da vida passada. Você, Esse que não assiste novela. noivo Você viu? da Thaís, eu vi isso hoje, por isso que eu falei laços eternos. E, bom, enfim, a menina gostava dele, estava noiva dele, aí, nessa vida, esses dois se encontraram no Rio de Janeiro, e esse matou o filho desse. Nessa vida de hoje em dia, a filha do outro, que matou o filho do outro, ia cair de um penhasco, o moleque segurou. Aí veio um espírito de luz do lado, aí um abraçou o outro, e aí o espírito de luz falou, laços eternos. Recuperaram aquilo que tinha ocorrido no passado. Poxa Não, é vida, uma muito legal. Pena que a mesmo. emissora em nenhum momento toca o nome de Deus, nem de espiritismo, nem de Você sabe que É, tem. mas eu acho que às vezes... se for- Zíbia mas não Gasparetto precisa. tem um livro chamado Não, Laços a gente É seja- Eternos. fantástico. É. O tema é fantástico. Não, Mas a novela O que seria fantástico? Olha só, imagina só, olha que injusto seria Deus e a gente sabe que ele não é. A gente convive um bom tempo com grandes pessoas, com várias pessoas, né? E aí a gente cria uma desavença ali, e às vezes a pessoa parte, ou a gente parte e não dá tempo de ir. Ou de pedir desculpa, ou a gente se arrepende. E aí? Como é que a gente faz? Não é? Ah, Aí como é que vem faz a é o que o Dito oportunidade. acabou de fazer. Isso. Oração, Isso, muito coração. pesado. Mas aí vem a oportunidade, nem só dessa questão, porque às vezes nesse sentido nem se desfaz, a gente não sabe qual que é o grau dessa desavença e tudo mais. Mas vem a questão da oportunidade da reencarnação, das várias vivências, e ali a Então gente se vamos falar da ajustar. ingratidão. A ingratidão. Não é A isso ingratidão que leva. dos filhos. Não é só do filho. Não, Então, eu mas o lembrei motivo do pra eu trecho não do ter Evangelho filho, segundo o ingratidão. Espiritismo. Não. É um trecho bacana, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos. Então, Vai, vocês têm 6 minutos pra falar da ingratidão. eu não tenho, quem tem é o Dito. Eu não tenho nada aqui. A Thaís dá a impressão que o Fala Dito demais. sabe. Minha esposinha que está não dodói sabe e eu de preciso tudo. cuidar dela. Manda um abraço para ela, cuidando. tua esposinha. Né? Na verdade, a ingratidão. Ó, gente, eu leio, tá? Eu vou lendo aqui, porque a cabecinha não guarda tudo também, não. Quando nós falamos de ingratidão dos filhos, na maioria das vezes, mesmo na vida material, nós temos parte nisso. Lembra quando nós dissemos lá atrás dos pequenos detalhes a irem sendo corrigidos naquele espírito? Se eu for corrigindo e demonstrando amor, se eu for corrigindo e vivendo com amor, possivelmente, se ele é um desafeto meu, eu possa começar a conquistá-lo através dos meus gestos de amor, da minha fala, das minhas colocações, dos meus passeios com ele,
do meu envolvimento com ele, que infelizmente hoje a maioria não faz. Por isso, muitas vezes se questiona, eu dou tudo para ele. Tudo o quê? Nos dias de hoje, fica o dia inteiro fora a mãe, fica o dia inteiro fora o pai, a criança ou na escola, ou na creche, ou num outro lugar, e quando se reúnem após o jantar, cada um tomou seu banho, se reúne, cada um pega o seu celular e acabou o convívio. E depois nós queremos cobrar. Inclusive as crianças. Nós queremos ter amor. Como eu posso ter amor se eu não tenho diálogo? Se eu dou o exemplo diferente? Se hoje a maioria já não se senta à mesa para fazer a refeição ao mesmo tempo? Se você vai a um restaurante e vê um filho, criança ainda com o celular na mão, ao invés de estar conversando com os familiares ou com as pessoas que estão ao redor, a falha não é dela. É do pai e da mãe que está sendo permissivo, talvez, para ter uma facilidade de convívio, que compra um melhor celular para que o filho não fique cobrando dele. Isso é fuga de responsabilidade que será cobrada na espiritualidade. Tenha certeza, a ingratidão vai ser maior ainda, porque a hora que você disser um não para essa criança, ela se revolta, ela cria um ódio de você às vezes. Então, dê carinho, dê amor. E não dê celular. Não pode dar o celular, mas com limites, com orientação para o que ver no celular, o que ver no computador, orientar para a vida. Porque a responsabilidade de orientação para a vida, isso os pais não podem fugir. Com aquele filho ingrato, com o outro que adora, e ele tem que ser também, porque às vezes nós notamos pais ingratos também. A ingratidão gera dentro dos lares. A ingratidão gera. Qual de nós que nunca sentiu ingratidão de um filho, ou de um amigo, de uma esposa? A gente sente isso. Uma resposta mal dada de um ou de outro dentro de casa, ela cria uma nódoa no nosso interior. E muitas vezes não conseguimos falar sobre. E o que ocorre? A mágoa, que é a maior das doenças. Comentamos ainda ontem à noite no amigo Germano sobre essa nódoa que traz para nós o quê? A doença. Ela pode caracterizar um câncer, uma doença física, porque nós não jogamos fora, nós não conseguimos jogar fora. Uma ingratidão deve ser paga com amor. Deve-se tentar sentar, conversar e dar amor. Amar o inimigo. E perdoar. Amar os seus inimigos. Bem dito, Érico. Muito bem. Fechamos? É isso aí. Você e sua família. Acho que família é a verdadeira escola mesmo. Família é tudo, né? Família e família A, família. Acho que talvez a maior oportunidade que a gente tem mesmo de exercitar N coisas, né? De crescer. De crescer, de exercitar. Acho que todos os valores necessários aí, a gente pode estar ali sendo desafiado. Porque se você consegue romper todas as dificuldades dentro da família, você não tem dificuldade lá fora, né? No social você convive no bem. E como a gente ama, né? Por mais que às vezes é um pai torto, uma mãe torta, uma irmã torta, a gente ama. Um irmão torto. Um irmão torto, né? Mas que vem te fazendo companhia, tadinho. Saiu de casa pra vir comigo, pra que eu não venha sozinho, né? Somos irmãos 3 vezes. A gente se dá bem, é bem dito mesmo, é bem dito. Bem dito, bem dito. Eu vi que a Lúcia Helena tá fazendo bastante comentários aí. Obrigado, viu, Lúcia? A Lúcia foi Um beijo, Lúcia. Um beijão pra você. É isso aí, vamos para o... da família, mas ele passa por cima. Vamos para o nosso bate-bola com Bora o lá. Vitinho Lenoy. Bora lá. Vai, Muito bom, por quê? gente. É isso aí, o bate-bolas. Bom, você sabe, né, do bate-bola, Sim, né, já Dito? passei por essa aprovação. Aí você tentou ficar imaginando aquilo que ia ser, não. Você Não, veio hoje mesmo, não, assim, hoje depois não. da- Hoje eu Entendi. tô bem desligado ainda. Então vamos lá. Esse bate-bola foi em parceria com a Pri. Pri, Ah, beijo. Pri, É. você
Amanhã nós acertamos. Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira nós acertamos na escola, meu bem. Vamos, ó, tem que uma palavra, tá? Tenta. Uma Se palavra. esforça. Em uma palavra. Família é Tudo. o aprendizado essencial da convivência familiar. Amor. Os familiares são verdadeiros. Digamos que sim. Uma palavra. Mas eles são verdadeiros o quê, por exemplo? Os familiares são verdadeiros? Desculpa, eu entendi como ela perguntou se eles são Não. verdadeiros. Os Perdão. familiares, eles são verdadeiros da sequência. São verdadeiros, sei lá, professores. Os por familiares não, eles são verdadeiros pontos de luz Laços. para nós. exemplo. Família pra você. É tudo. Vou repetir o tudo. Você e sua família. Bastante amor. Jesus e a ou sobre a família. Ele é o ápice, né? O ápice. Espiritismo e você. É minha vida. Tudo bem. Tá com a tua letra aí? Hã? Tá com a tua letra? Não, tá digitado. Me dê papai. Renan tá falando que ele falou o mesmo tema agora lá no nosso lar em Catanduva. O Renan falou? Ele falou sobre o mesmo tema, família. Arrasou, Renan. Passe o microfone para o William. Renan Carmona. Um abraço, meu querido irmão. Chegou a sua vez. Beijo, Renanzito. Vamos lá, bate-bola agora com o William. Com uma palavra, tá? Família é? Objetivo. Objetivo não, uma escola. Para, Júlio, você tá fazendo, ele tem que responder. O aprendizado essencial da convivência familiar. Complemento. Boa. Os familiares são verdadeiros? Elos. Laços. Família pra você. Melhor que Agora fiquei nessa. Família pra você. É todo o objetivo do meu amor. 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 Você e sua família. Meu complemento, talvez. Tudo bem. Tempo. Jesus sobre a família. Querido mestre. Espiritismo e você. Minha luz, meu caminho. Muito bem. Arrasou, Ilhão. Você Aí, achou que só bacana. vinha aqui de companhia, né? Papai. Muito bem. Não. Você não mandou a Davina assistir? Não, eu nem sabia como é que seria, né? Muito bem. Beleza, muito show de obrigada, bola. viu? Eu Você fico saiu super bem. comprometido porque eu sou viúvo, casado pela segunda vez. E a convivência era um pouco complicada. E de repente foi embora. Rapaz, quanta pergunta, quanta resposta, quanta dificuldade, quanta fora do Tá ar. tudo bem, ela já tá tudo certo. Ó. Dá água pra ele. Então, tem momentos Da água que da a gente fica ciência, da atrapalhado, paciência. fica É. difícil. Mas a gente tá aqui exatamente pra isso, né? Pra conseguir lidar e dar essas reboladas na vida e a gente vai seguindo, Mudar, né? né? E vamos que vamos. Ixi, Tudo bem. oportunidade não falta. Ô Dito, indica um livro pra nós. Assim, ó. Pá, indica um livro. Vocês disseram aí, laços eternos de Certo. Agenda da semana do Newton Stuck, psicografias. 16 e 17 agora de março, viagens, cartas consoladoras em Lagarto e Itabaiana, Sergipe. Nessa segunda, 18/3, palestra no Caminho de Luz com o Marcelo De Fazio Catanduva. E o tema será Os Fantasmas que Não São Nossos. Então o Marcelão vai estar aqui em Ariranha, né? Na segunda-feira, legal. Marcelão bacana, precisa vir aqui 10, no Marcelo, programa. 10. Voz de Luz da semana que vem? Newton Vieira da Cruz, mais conhecido como Niltinho. Niltinho. Parabéns, meu amigo. Isso aí. Vai ser muito Niltinho. bem-vindo, Niltinho. O Niltinho. tema ainda não foi definido, mas Afilhado será da show de nossa bola. mãezinha. O Niltinho tá à frente da Arcos com o Dr. Wagner, um trabalho sensacional, Leão amigo. Estão dando um up nas ONGs, tá sensacional. Eu quero falar também que dia 11 de maio
11 de maio, que é no sábado, antes do Dia das Mães. A Panela Solidária vai estar fazendo a segunda feijuca do Panela. Posso fazer uma pergunta? Os convites já estão comigo, já estão à venda. Isso é para manter o nosso projeto aí durante um ano. A gente fez a feijoada ano passado e com a grana da feijoada a gente se manteve durante um ano aí, legal. Então, quarentão para entrar, vai ter a feijoada tudo de primeira, sensacional. Então, dia 11 de maio, os convites já estarão comigo na segunda-feira. Certo, gente? Vamos fazer o... O Dito queria fazer uma... Pessoal, vou pedir um Aproveitar o espaço. espaço. Pessoal, dia 23, sábado, pizza lá do Caminho Verdade e Vida, centro da Dona Hortência. Dia 23 de maio, WhatsApp. Aqueles que quiserem fazer uma caridade, 4 horas da manhã, na rua Taubaté, esquina da Igarapava. Ou, se preferir ajudar comprando uma pizza e doando para alguém Quanto que custa a pizza? tem a necessidade, R$ 25. Muito bem, R$25. Excelente Sensacional a qualidade. pizza. A pizza é Isso aí, sensacional. Caminho Verdade e Vida, hoje tendo como presidente Demétrios. Eu... Demétrios Zambrizi, que nós vamos trazer um dia aqui, fazer uma palestra musical com o Demétrios. Fechou. Eu ajudei bastante na pizza, era bem melhor quando eu fazia, agora tá meia boca. Mentira, gente, é sensacional. Vamos lá, vamos fazer o... Ele só tinha o péssimo costume de não usar a luva. E lamber os dedos. Bora lá, então. Vai, vamos fazer o sorteio agora do Momentos de Por Ouro. favor, Dito. Sem que ter, porque hoje não tá dobradinho. Eu quero. E o ganhador é... Thelma Piedade, você é a ganhadora do Thelma! livro de hoje. Parabéns. Parabéns. Tenho certeza que veio no momento certo pra você, Thelma. A Thelma não Beijo está. pra você. Eu vi que ela postou que ela tá comendo, ela tava comendo alguma coisa em São Paulo. É a mesma Thelma que eu tô falando? Não, né? Não, a Thelma Piedade A é Thelma que a gente trouxe aqui, quem que é? Thelma a Thelma Eide. Ah, eu sempre faço Grata confusão. irmã, Ah. A Thelma é que já Uma ganha sábia mesmo. irmã, Thelma Eide. Ô, Thelma, Presentão pra parabéns. você, Parabéns, Thelma. Valeu. Ó, Entendeu? Muita Fernando gente- deve estar assistindo, Lázaro. Fernando Lazzarini. muita gente acompanhando a gente. Te admiro Muita muito. gente acompanhando Eu a gosto gente. muito dele. Muita gente nos acompanhando hoje. Renanzinho, valeu. Pizza, estou vendendo. O Renan tá vendendo. Thelma Piedade, você ganhou. Parabéns. O livro é seu. Olha a Leia. concorrência, O Renan tá Renan. vendendo tudo. Não, o Renan tá vendendo tudo. Tudo ele vende. Leia e repasse. Muito bem, Lúcia, obrigado, cara. Você tá fazendo uma grande diferença nos nossos programas aí, tá comentando sempre, mandando muita luz pra gente aqui. Muito obrigado. Valeu a todo mundo que acompanha o programa Vozes de Luz. E a Lúcia tem um projeto bem bacana. A gente conversou essa semana. Ela tem um projeto bem bacana de um jornalzinho que eles fizeram lá na cidade de Palestina, que é a cidade dela. E é de família isso, e eles estão mantendo e levam informações espíritas. É. Sabe? Muito legal. Ela até falou de apresentar esse trabalho pra gente, mandou foto. Gostaria muito de conhecer na íntegra esse Lúcia, trabalho. será que a Lúcia não consegue vir sexta aqui no nosso programa? Fica o Niltinho? convite. O Niltinho É que tá... ela é de Palestina, né? Ah, Então, mas pega o ônibus, Sim. pega o trem. fica o convite, claro. Ô Lúcia, tenta dar um pulinho aqui, chama alguém pra vir conhecer aqui o programa, participar ao vivo. O Niltinho vai estar aqui, o Niltinho tá à frente da Arcos também. De repente a gente te agrega na Arcos aí com esse projeto. Legal, a gente gosta muito dessas ideias bacanas. Show de bola, muito bem, vamos embora? Bora lá. Então vai. Você faz O Dito faz. o dito? Ele é o convidado. Então dito, voz de luz de hoje. faça a prece, por favor. Gente, muito obrigado, pessoal do Face, Rádio Nova Era FM. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Obrigado. Vamos Beijos nos de luz a despedir todos. antes, né? Isso. Então, Que a pessoal gente do já fecha Face, com prece. valeu. Muito obrigado A todos. por acompanhar a gente mais uma sexta. Dito, aí. obrigado. Írio, presença sensacional. Valeu, Michel. Thaís, Tamo junto. Rádio Nova Era. Eu ia falar Rádio Espírita Nova Era. Vamos comprar essa rádio aqui um dia, você vai ver só. Nós vamos fazer um forfé aqui. Fazer uns bailão sertanejo. Vamos lá, Ditinho. Vamos lá. Somos gratos nesse instante aos irmãos da espiritualidade de luz. Que organizam a espiritualidade, as necessidades dos nossos irmãos que assistem, que ouvem, que acompanham.
e buscam nas suas ideias as motivações para que serem apresentados os temas, orientando, norteando Júlio, a Thaís, a equipe, a Priscila, a equipe que cuida desse programa, que nada mais é do que a difusão do amor, da bondade do Senhor Jesus, em permitir que cada tema chegue aos lares para esclarecer e permitir que cada família, cada ser de cada família evolua, cresça, faça a sua reflexão, modifique a forma de ser, de agir e ame. Assim como Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, Mãe de Jesus, nos ama, ame também seus filhos, ame seus pais, seus netos e sua família. E não se esqueça, toda noite ao se deitar, diga simplesmente assim: obrigado, Deus, obrigado, Jesus, muito obrigado, ó Pai, e que assim seja. Assim seja. Nossa, que envolvimento. Conseguimos. Eu estava receoso, viu, Thaís? Tchau, gente. Ainda está no ar? Tá. Desculpa, gente. Tchau. Vozes de Luz. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar.